A senhora morava em uma casa de repouso. Ela já estava lá há algum tempo. Um senhor veio morar na mesma casa. No primeiro dia, havia uns 12 velhinhos almoçando juntos. O senhor e a senhora se sentaram um em frente ao outro, e o senhor ficou um pouco encabulado. Ele disse: "Não posso deixar de notar que a senhora não tira os olhos de mim." Ela disse: "Sim, você está certo. Mal posso acreditar como o senhor se parece com meu terceiro marido. A cor de seus olhos, sua expressão, o seu porte, sua conversa, sua personalidade, tudo é exatamente igual ao meu terceiro marido." Ele disse: "Terceiro marido? Quantas vezes a senhora se casou?" Ela disse: "2." Bem, eu diria que essa senhora era uma otimista. Vamos agora discutir um ponto de extraordinária importância. Vamos observar o negócio de um ponto de vista diferente. Não totalmente diferente. Talvez a abordagem em si seja diferente. Vou preparar o cenário. É sexta-feira à tarde. O marido esteve fora a semana toda. São quase 5 horas e ele chega pela porta da frente. Está carregando muita bagagem. Sua maleta está cheia de coisas que precisa fazer durante o fim de semana. Ele não quer colocar tudo no chão e quer entrar sem tocar a campainha, porque para tocar a campainha teria que colocar tudo no chão. Dá um chute bem forte na porta. Pá, pá, pá. Quero dizer, ele está realmente chutando a porta. Um tanto surpresa, a esposa corre para abrir a porta e lá está ele. Ele diz: "Vou lhe dizer uma coisa. Estou atrasado porque estive numa reunião. Estou contente que fui a essa reunião porque aprendi algumas coisas, me deram muitas informações. Eu quero falar com você sobre isso. Descobri que não estou obtendo todos os meus direitos aqui e vou dizer quais são. Vamos nos sentar e conversar sobre isso, porque algumas coisas aqui vão mudar." Bem, eu posso imaginá-la olhando para ele e dizendo: "Eu não tive nenhuma reunião e não tenho uma lista por escrito, mas meus itens estão marcados a fogo em minha mente. Eu também tenho muitos direitos aqui que não são observados. Você pode estar certo de que vamos conversar sobre isso. Algumas coisas vão mudar aqui." Também posso imaginar como o fim de semana deles foi maravilhoso. Como foi gostoso, estimulante, inspirador e motivador. E sabem, na segunda-feira de manhã, eles certamente estavam ansiosos para se levantar, sair e conquistar o mundo. Vamos mudar um pouco o cenário. Mesma sexta-feira à tarde, mesmo marido carregando muita bagagem que não coloca no chão, bate gentilmente na porta. Sua esposa vem, ele olha para ela e diz: "Querida, desculpe meu atraso. Estive numa reunião e estou muito satisfeito de ter estado lá porque aprendi algumas coisas que estão realmente me perturbando. Aprendi que, como marido, realmente não estou atendendo a algumas de suas necessidades. Que tal se, antes de mais nada, nós pudéssemos nos sentar e conversar? Eu gostaria de perguntar a você como posso melhorar e me tornar o marido que você achou que eu seria quando nos casamos." Ela respondeu: "Sabe, eu fico contente de você ter ido a essa reunião, porque também estou achando a mesma coisa. E estou deixando de atender a muitas de suas necessidades. Vamos nos sentar e conversar sobre como resolver essas necessidades." Acho que não preciso dizer a vocês que haveria uma mudança dramática nesse relacionamento. Haveria uma mudança dramática nos resultados obtidos entre o primeiro e o segundo cenários. Meus amigos, quero lhes falar de um problema importante que existe em nossa sociedade. Nós nos tornamos autocentrados, do tipo viva eu, morra você. Vou procurar ser o número 1, vou vencer de qualquer maneira, mesmo que eu tenha que intimidar, vou fazer as coisas do meu jeito. Meus amigos, estou aqui para lhes dizer que isso não está funcionando. É uma filosofia totalmente falsa, e a pessoa com uma atitude dessas realmente não consegue obter nada das coisas que a vida tem a oferecer. Vou me aprofundar. Vou explicar para vocês qual é a diferença entre crescimento pessoal e autorrealização.
Vamos ver se podemos desenvolver esta filosofia. Vocês sabem que filosofia nada mais é que o amor à sabedoria. Vamos ver se consigo falar sobre a filosofia de que vocês podem ter tudo o que querem na vida se apenas ajudarem um número suficiente de pessoas a obterem o que elas querem. Qual é a diferença entre autorrealização e crescimento pessoal? Autorrealização é o mar morto, é uma rua sem saída. Autorrealização é o atleta que vai para a academia, faz exercícios durante horas, desenvolve um físico magnífico, passa um número de horas ainda maior admirando sua criação. Então, de uma maneira nada egoísta, veste uma camiseta justa e sai passeando pela rua para que nós também possamos admirar sua criação. Ele até entra no restaurante onde estamos comendo e, por acaso, senta-se lá, exibindo sua musculatura. Entendam, obviamente, isso não é verdade em todos os casos. Estou falando de maneira geral. Nós adotamos uma atitude do tipo, viva eu! Não sou algo especial? Crescimento pessoal é quando o atleta desenvolve as habilidades para poder contribuir para a equipe e para a sociedade. Autorrealização é o aluno que aprende muitas coisas para, quem sabe, um dia participar de um programa de perguntas e ganhar o prêmio por responder corretamente todas elas. Crescimento pessoal é a pessoa que entra no negócio para aprender o máximo possível e então poder ensinar outros a ter sucesso neste negócio. Há uma tremenda diferença entre os dois. Vamos observar melhor. Se vocês querem patrocinar alguém no negócio e têm sonhos em sua mente, nossa, esse rapaz ou essa moça conhece todo mundo, eles são presidentes de vários clubes, têm muito talento, grande habilidade. Se eu puder patrociná-los no negócio, eles desenvolverão para mim a maior organização que já existiu. Já posso ver eles se tornando diamantes e eu ganhando muito dinheiro. Bem, vou lhes dizer uma coisa, amigos. Nós transferimos os nossos sentimentos. As chances de vocês trazerem essa pessoa para o negócio são bastante limitadas. Mas se olharem para essa pessoa e disserem, essa pessoa tem tudo para fazer este negócio crescer. A única coisa que falta em sua vida chama-se oportunidade. Acho que isso fará uma tremenda diferença na vida dela. Acredito que isso a enriquecerá como pessoa. Acredito que isso a tornará um marido, esposa ou pai melhor. Acredito que isso lhe permitirá obter a educação de que realmente precisa. E nesse negócio, vocês aprendem muito mais além do que se obtém em uma sala de aula formal. Não me entendam mal. Eu recomendo toda a educação formal possível, mas às vezes isso não acontece. Um dos motivos para eu estar tão entusiasmado com o negócio é o fato de que nós educamos pessoas. A educação que vem de 1001 fontes. Vou lhes dar um exemplo simples. Tenho a mesma assistente executiva há mais de 17 anos. Ela não concluiu os estudos. Nós avaliamos nossos funcionários importantes periodicamente. Menos de 2 anos atrás, a nota dela foi melhor do que a de alguém com nível de mestrado. E o que estou dizendo? Estou dizendo que existe oportunidade de crescimento. Nunca me associei a alguma empresa que desse mais oportunidades de crescimento e desenvolvimento do que esta de marketing de rede. Grande parte disso se baseia em relacionamentos vencedores. Esse foi o motivo para eu começar com esse exemplo. Quanto a relacionamentos, meus estudos mostram que quase 100% de toda a orientação, e vejam, nunca digo algo, escrevo algo, gravo alguma coisa, até ter verificado tudo, psicológica, teológica e fisiologicamente. Também não sou orientador, não tenho tempo para isso. Não sou treinado para isso, e minha inclinação natural é acreditar em tudo que a última pessoa com quem conversei disse. Isso não me torna um orientador muito profissional. Bom,
Os meus amigos da área de psicologia, psiquiatria e teologia me dizem que quase 100% de toda a orientação que dão é o resultado direto de dificuldades de relacionamento. Marido, esposa, pais, filhos, professor, aluno, empregador, empregado, irmão, irmã, vizinho, vizinha. Tudo resulta de dificuldades de relacionamento. O psiquiatra Smiloy Blanton diz que mais de 80% da orientação que dá é resultado direto de os pais não ensinarem boas maneiras aos filhos. Estou falando sobre mais do que apenas saber como segurar um garfo e uma faca. Estou falando sobre civilidade e conduta. Estou falando de respeito para com outras pessoas. E é aqui que vocês vão ver. Vocês vão ver que as pessoas que se dão bem com os que amam, não importa se o resto da vida delas está em situação miserável. Em geral, são gente razoavelmente feliz. Nem sei lhes dizer quantas pessoas já me contaram. Sabe, minha esposa e eu éramos mais felizes durante os primeiros anos, quando tínhamos que lutar para ganhar cada centavo. Quando ir a uma lanchonete era um luxo e nós não comíamos fora nem uma vez por mês. Quando tínhamos que lutar muito e no fim do mês passar só na base de feijão e farinha. Era isso mesmo, só tínhamos isso. Por outro lado, se o restante de sua vida vai bem e seus relacionamentos com essas pessoas que ama estão difíceis, basicamente você é uma pessoa bastante infeliz. Vamos ver como podemos juntar essas coisas, sabendo que elas acontecem quando vocês realmente se envolvem na observação adequada de uma outra pessoa. Em Dallas, damos um seminário que se chama Nascido para Vencer. É um seminário de 3 dias. Vem gente de todo o mundo. Já tivemos gente de todo tipo, desde presidentes de empresas até alunos do 2º grau. Eles vêm de todo o mundo. Uma vez tivemos 4 casais enviados pela mesma empresa. Nós temos um pequeno processo. Faço palestras 2 vezes por dia, mas a maior parte do tempo o pessoal trabalha em grupos de cerca de 8 pessoas e existe muita interação. Também ocorre muita supervisão. E toda vez que alguém faz algo, as outras 7 pessoas lhe escrevem um comentário. O comentário diz: "Gosto de John porque..." A continuação desta frase é sobre algum comportamento específico que ele demonstrou, sobre o qual podem fazer um comentário sincero. Bem, nunca se diz algo a alguém que não se diria quando ela não está presente. Isso é bajulação, isso é fingido, isso é falso. Não é assim que se constrói relacionamentos vencedores. Esses 4 casais estavam totalmente fascinados, procurando as coisas boas e não as ruins. Vocês já notaram que muitas pessoas, ao dizerem "vou lhe dizer algo para o seu próprio bem", em geral dizem algo ruim? Em vez disso, nós procuramos algo de bom para dizer. Bem, esses casais ficaram fascinados com tudo isso. Na primeira noite, saíram para jantar em um restaurante muito caro. O garçom que os atendeu foi ótimo. Ele já trabalhava de garçom há mais de 20 anos. Ele aparecia quando precisavam, mas não se juntava aos clientes. Era gentil, mas não tomava liberdades. Gostaram muito do jantar, que esteve delicioso. O garçom foi excelente, tanto que os casais deixaram uma gorjeta de 25% da conta. Nesse restaurante, isso era bastante dinheiro. Cada um deles também deixou uma pequena nota dizendo: "Gosto, por quê?" E saíram do restaurante os 8 juntos. Quando tinham andado uns 200 metros, ouviram uma voz: "Esperem um minuto, por favor." Eles olharam para trás e viram que o garçom vinha correndo, trazendo as folhas de papel. Ele disse: "Sabem, sou garçom há mais de 25 anos. Trabalho neste restaurante há mais de 20. E então, contam os casais, ele ficou muito emocionado e passou um tempo sem poder falar. Depois disse: "Durante 25 anos trabalhando como garçom, este foi o acontecimento mais significativo, mais importante que já me aconteceu. Eu nunca vou esquecer desta noite." Em seguida, virou-se e voltou ao restaurante. Meu bom amigo Calvin Robert, de Phoenix, Arizona, diz que existem 3 bilhões de pessoas na face da Terra que vão dormir com fome todas as noites.
Mas existem mais de 4 bilhões de pessoas na face da Terra que vão dormir todas as noites com fome de uma palavra de afeição, de apreço, de interesse, de preocupação. Não seria trágico se uma dessas pessoas fosse sua esposa ou seu marido, seu filho ou sua filha, um irmão, uma irmã, algum colega de trabalho, um homem gentil, uma senhora gentil. Por algum motivo, as últimas semanas ou últimos meses podem ter sido particularmente difíceis para eles. E uma simples palavra do tipo, só quero te dizer que estou pensando em você, que eu me preocupo com você, estou interessado no que lhe acontece e estou rezando por você. Que diferença faria? O garçom disse que aquela havia sido a noite mais importante de sua vida. Disse que ele nunca iria esquecer. Vou lhes dizer uma coisa. No dia seguinte, quando esses 4 casais entraram, eles estavam tão entusiasmados que pareciam andar nas nuvens, e nós tivemos que fazê-los descer à terra. Compraram uma caixa cheia desses blocos com folhas. Eu gosto, por quê? Disseram que iriam encher o mundo com eles. Entendam, por maiores que fossem os benefícios para o garçom, os benefícios que cada um dos 8 obteve por ter escrito a nota foram muito maiores. É muito mais gratificante dar do que receber. É realmente verdade que vocês podem ter tudo o que quiserem na vida se apenas ajudarem um número suficiente de pessoas a obter o que elas querem. Vamos agora amarrar esse conceito com o que, em minha opinião, é o aspecto mais maravilhoso deste negócio. Quero contar a vocês algo interessante e que eu considero fascinante. A diferença entre o marketing de rede e o método tradicional de distribuição. Quero lhes falar da diferença entre um emprego e uma oportunidade. A pessoa diz, eu já tenho um bom emprego. Isso é ótimo. Estamos felizes em saber que tem, e muitas pessoas realmente têm. Vamos ver se consigo fazer um diagrama sobre o que é um emprego. Na maioria dos casos, ele existe em um prédio de algum tipo. Nesse prédio, em geral, existem algumas divisões. E dentro dessas divisões há as seções. E dentro dessas seções estão os vários departamentos. E nesses departamentos, obviamente, haverá pessoas executando suas tarefas. Como podem ver, enquanto fui desenhando este diagrama, você tem a impressão de que está dentro de uma caixa. Vou lhes contar algo sobre empregos porque, entendam, empregos oferecem determinadas vantagens. Por exemplo, tem-se um salário básico, e isso é importante, porque esse salário básico pagará seus alimentos, sua casa, suas roupas. Também há benefícios adicionais, em muitos casos seguro, férias, aposentadoria, segurança, o prestígio de trabalhar para a empresa XYZ. Você tem esses benefícios porque tem esse emprego, essa renda fixa. Muitos dos pais de vocês cresceram durante a depressão, quando a segurança era a palavra-chave. Mas nós vivemos num mundo onde a segurança no trabalho não existe mais. Agora vamos ver como, com o marketing de rede, nós podemos construir segurança no emprego num mundo onde não existe isso. Então, vocês têm esse emprego e recebem o salário básico. Mas o problema é que, com o decorrer dos anos, o salário máximo chega tão próximo do salário básico que muitas vezes nem dá para chegar até o fim do mês. Quantos de vocês sabem exatamente do que estou falando ao dizer isso? Agora, quando começam a examinar esta oportunidade, não existem salários máximos e eu gosto disso. Nesta oportunidade, tenho a chance de ganhar viagens maravilhosas. Anos atrás, ouvi um dos diamantes perguntar a um homem, quantos dias de férias você tem por ano? O outro respondeu, 2 semanas. E ele disse, para onde a sua empresa manda você? O outro disse, o que quer dizer com isso? Bem, a sua empresa certamente manda você a um lugar bonito, você tem um cargo de gerência e liderança. Eles não lhe dão uma bonita viagem de férias? É evidente que ele sabia que não. E o homem respondeu, é lógico que não. E o diamante disse, bem,
O motivo para eu perguntar é que minha empresa me mandou para o Havaí. Jack estava apenas me contando que a empresa o havia enviado ao Havaí para a reunião de diamantes que tiveram lá. E vocês sabem quantas coisas boas acontecem lá. Então, vocês têm todas essas viagens incríveis. É isso que é esta oportunidade. E vocês obtêm benefícios incríveis de aposentadoria, não só para si, mas também para seus filhos e netos. E vocês sentem uma segurança infinitamente maior. E por que tem uma segurança infinitamente maior? Vou lhes fazer uma pergunta. A sua segurança é maior quando depende dos humores e mudanças do mercado, quando muda a diretoria, quando existem enxugamentos e todo esse tipo de coisa? Ou sua segurança é maior quando existem centenas ou talvez milhares de pessoas que a cada mês contribuem para a sua aposentadoria, independentemente do que você fizer? Isso faz sentido? Porque isso certamente representa muito mais segurança. Naturalmente, vocês sabem que há algumas coisas a mais que vêm com isso. E uma delas é a seguinte. Nos seminários abertos, falo regularmente sobre treinamento. Muitas vezes, os gerentes ou proprietários de empresas me perguntam: para que treinar as pessoas e então perdê-las? Eu respondo que pior do que treinar pessoas e então perdê-las é não treiná-las e mantê-las. É isso que acontece no negócio de distribuição normal. Normalmente, quando se tem uma imobiliária, por exemplo, os melhores corretores saem e abrem sua própria imobiliária. Vocês abrem uma agência de seguros e os seus melhores vendedores acabam saindo e abrindo sua própria agência. Mas a coisa intrigante sobre o marketing de rede, e é isso que me entusiasma, é o fato de que no marketing de rede, quanto melhor se treina o pessoal, mais produtivo ele se torna e mais certeza vocês têm de que continuarão com você. Não é assim que as coisas funcionam? Vocês não só conseguem mantê-los, está certo? Não somente isso. Quanto mais dinheiro eles ganham, mais dinheiro vocês ganham. Quanto mais alto eles chegam, é mais provável que eles queiram permanecer e permanecer, porque trazem seus amigos, seus parentes, e eles trazem gente totalmente nova. Eles trazem todo mundo. Por quê? Porque, vejam, ao construir o negócio deles, eles estão também construindo seus negócios. Esta é uma das poucas estruturas de que ouvi falar em que todos honestamente pensam e esperam que a pessoa que patrocinam seja mais inteligente, tenha mais contatos, trabalhe mais e melhor, permaneça por mais tempo e todas essas coisas boas. Não há um pingo de inveja na pessoa que trouxe Kenny e Donna Stewart. Eles não invejam nem um pouco o sucesso do casal. Vocês concordam com isso? Na verdade, aposto que dizem: vão em frente, patrocinem mais pessoas. E isso é mesmo fantástico, é ótimo. E sabem, se não capitalizarem isso ao máximo, estarão perdendo uma grande oportunidade. Vamos falar um pouco mais. A coisa boa do negócio é que a pessoa pode manter seu emprego enquanto constrói a sua oportunidade. Dessa maneira, todos continuam com todos os benefícios do emprego, além de ter todos os benefícios da oportunidade. Usando o beisebol como exemplo, esta é uma das raras oportunidades onde vocês podem manter um pé bem firme na primeira base enquanto correm para a segunda. É a única organização que já vi onde isso pode acontecer. E então, um certo dia, se vocês assim decidirem, quando a oportunidade se torna obviamente mais produtiva que o emprego, podem fazer a escolha. Podem, inclusive, trabalhar em tempo integral ou escolher trabalhar em tempo parcial. Agora vamos examinar todos os benefícios adicionais que esta oportunidade traz. Há benefícios de impostos, benefícios de viagem, benefícios de crescimento pessoal, benefícios para a família, benefícios de propriedade, benefícios educacionais. Pensem nisso. No negócio, entre seus diamantes,
Vocês têm especialistas em impostos, especialistas em saúde, vocês têm especialistas em exercícios físicos, especialistas em crescimento pessoal, especialistas em todas as áreas. E gastando só um pouco, vocês podem assistir a palestras feitas por algumas das mentes mais brilhantes da América e obter uma educação que normalmente não está disponível neste nosso mundo. Aqui, todos querem que as outras pessoas cresçam. Mesmo se forem de outra linha, toda a história de sucesso é algo que vocês podem capitalizar. Vocês devem conhecer alguém que mora na sua rua, que tem uma história de sucesso. Recomendo a vocês que aprendam milhares de histórias para todas as ocasiões. Se alguém disser, não tenho experiência ou não consigo nada aqui, falem sobre o motorista de caminhão, sobre o médico, contem sobre o funcionário público, contem tudo sobre as outras pessoas que tiveram tanto sucesso neste negócio. Bem, quando terminarem a comparação, o que devem fazer é o que chamamos de fechamento de Benjamin Franklin. O velho Ben Franklin. E vocês colocam títulos. Sim, devo. Ou não, não devo. E sob não, não devo, o que colocarão? O que tenho a perder? Um pouco de tempo? Sim, vão perder um pouco de tempo. Um pouco de esforço? Sim. Vou enfrentar alguma rejeição? Sim, vocês vão. Terei que trabalhar? E como? Isso vai levar tempo? Obviamente. Terei que ter paciência? Sim, terão que ter paciência. Essas são as coisas que vocês terão que entender. Mas quais são os benefícios? Os benefícios são astronômicos. Novamente, lembrem de Ken Stewart. Ele era um construtor bem-sucedido antes de entrar no negócio. Vou lhes dizer algo que provavelmente chocará alguns de vocês. Não importa se estiverem ouvindo esta fita ou estiverem aqui esta noite, uma das melhores coisas que pode lhes acontecer nesse negócio é quando alguém está patrocinando o melhor amigo que vocês têm. Essa é certamente uma das melhores coisas que pode lhe acontecer. Muitas vezes fiquei imaginando quantas pessoas deixaram de contatar Dexter Yeager porque não acreditavam que ele se interessaria. Quantas pessoas deixaram os Stewarts de lado porque não acharam que eles se interessariam? Quantos deixaram de lado aquele médico, ou aquele coronel, ou o almirante da reserva? Quantos deixaram de contatar essas pessoas? Não tomem decisões por outras pessoas. Não decidam se elas não estão interessadas até lhes perguntar. Vocês nunca saberão se elas vão entrar ou não. Não há como saber. A pessoa que vive naquela casa grande, dirige seu carro elegante, usa ternos Armani, joias caras, ela pode estar totalmente falida. Ela pode estar sem dinheiro no bolso e adorará participar deste tipo de oportunidade. Quanto ao fechamento de Ben Franklin, o único motivo pelo qual alguém poderia legitimamente dizer não é porque não acredita que essa pessoa se encaixaria no negócio. Ou não acredita que ela poderia fazer o negócio. Existem centenas de motivos para dizer sim. Quando vocês enumerarem e elaborarem os motivos, vocês vão querer olhar para seu candidato e dizer: senhor candidato, um desses dias você dirá uma dessas duas coisas. Você dirá: que bom que eu entrei. Ou: eu gostaria de ter entrado no negócio. Por que não nos certificamos de que seja que bom que entrei? Agora escutem o seguinte. Para ser eficazes, vocês precisam ser capazes de usar sua voz. Vocês precisam usar as palavras certas. Vocês precisam ser capazes de pintar com palavras. Gostei do que Charles Osgood disse. Comparada com a palavra falada, a pintura realmente é um pouco pobre. Quando se pensa no que palavras podem fazer, Patrick Henry disse: quero a independência ou a morte. E uma nação começou a ser livre. Churchill disse: sempre haverá uma Inglaterra.
E a Inglaterra se levantou e lutou, e hoje ela existe. Em um navio bem pequeno na costa da Inglaterra, quando parecia que ia afundar, John Paul Jones disse: "Nós apenas começamos a lutar." E vocês conhecem o resto da história. Em Gettysburg, Abraham Lincoln fez seu magnífico discurso e a união do país se fez devido a isso. As palavras que dizemos são muito importantes. Há alguns anos atrás eu disse a uma linda garota de 17 anos: "Eu te amo." Alguns meses mais tarde, ela me disse: "Eu te amo." 2 anos mais tarde, o ministro disse: "Eu agora os declaro marido e mulher." Quase 3 anos mais tarde, o médico disse: "É uma menina, Sr. Ziegler." Essas são as palavras que fizeram uma diferença tremenda na minha vida. É por esse motivo que estimulo vocês a pensar nas palavras que usam. Ao lerem um dos meus livros, ouvirem uma das minhas fitas ou assistirem a uma das minhas palestras, notem que escolho minhas palavras. Uso palavras como compromisso, responsabilidade, dedicação, entusiasmo, pensamento positivo, integridade e muitas outras. Utilizo palavras do tipo bom, melhor, justo, real, amor e esperança, e diversas vezes digo a palavra fé, porque acredito que ela é a base de tudo. A linguagem que usamos faz muita diferença em nossas vidas. Precisamos aprender a usar a linguagem correta. Precisamos aprender a contar histórias. Um pesquisador do Centro de Pesquisas Criativas de Greensboro, Carolina do Norte, disse que em suas pesquisas ficou demonstrado, sem sombra de dúvida, que a forma de comunicação através de parábolas ou histórias permite às pessoas aprenderem mais depressa e lembrarem por mais tempo, além de nos permitir ensinar valores de maneira muito mais detalhada e eficaz. Naturalmente, há uns 2000 anos atrás, o pescador da Galileia ensinava a mesma coisa, não é? Ao fazer o fechamento de uma venda, eu digo algumas das palavras positivas que precisamos usar muito. O nome do seu candidato é, obviamente, uma palavra muito importante. Recomendo a vocês que usem esse nome com cuidado e bom senso. Em outras palavras, vocês não devem repetir este nome a cada 3 segundos. Nunca vou me esquecer de um jovem vendedor que me visitou um dia. Ele tinha acabado de participar de um curso de memorização e lhe haviam dito que deveria sempre usar o nome do possível cliente. Bem, a cada 3 palavras, mais ou menos: "Sr. Ziegler, o senhor ficará satisfeito em saber, Sr. Ziegler. Sr. Ziegler, uma coisa, Sr. Ziegler." Quero dizer, chegou ao ponto de que a cada 2 minutos, cada vez que ele dizia meu nome, eu me colocava em posição de sentido. Passei a contar o número de vezes que dizia o meu nome. Esqueci de prestar atenção nele. Não ouvi nada do que ele estava dizendo. Vocês devem usar o nome do candidato quando tiverem algo realmente importante a dizer. Porque, posso garantir, a pessoa talvez esteja com o pensamento longe, mas quando vocês disserem seu nome, sua atenção imediatamente voltará a se focalizar em vocês. Esta é uma lista preparada por Tom Norman, um excelente instrutor de vendas. Tom diz que estas são palavras positivas: entender, provado, ajudar, fácil, garantia, dinheiro, segurança, economia, novo, amor, descoberta, certo, resultados, verdade, conforto, orgulho, lucro, merece, feliz, confiar, dar valor, divertimento e vital. Todas elas são palavras positivas. Usem essas palavras quando tiverem oportunidade e façam com que seja frequente. A Universidade de Yale adicionou mais 5 palavras: você, proteção, vantagem, positivo e benefícios. E vocês devem juntar as palavras como se estivessem pintando um quadro. Vou lhes contar uma história que apareceu no New York Times.
Uma dona de casa de Nova Jersey estava vendendo sua residência e a corretora de imóveis colocou o anúncio tradicional. Casa confortável, 6 cômodos, estilo rancho, com lareira, garagem, banheiros com azulejos, aquecimento total, perto do estádio, do campo de golfe e da escola primária. Esses são fatos, mas as pessoas não compram fatos frios. Elas compram benefícios agradáveis e acolhedores. Então, ela decidiu que escreveria o anúncio ela mesma. Ela adicionou alguma emoção e escreveu: título: Vamos sentir falta da nossa casa. Somos felizes nela, mas 2 dormitórios não são suficientes para nós. Portanto, temos que nos mudar. O que acabaram de ouvir é a visão de uma família feliz, cuja casa ficou muito pequena. Não há nada de errado com a casa. Apenas ficou muito pequena para eles. Se quiserem ficar confortavelmente junto a uma lareira, ver foto, enquanto admiram as cores do outono através de grandes janelas, se desejarem um jardim com sombra no verão, uma linda vista do pôr do sol no inverno e um silêncio em que se consegue ouvir as rãs coachando na primavera, e ainda usufruir todos os benefícios e conveniências de se viver na cidade, talvez queiram comprar nossa casa. Esperamos que sim. Não queremos que fique vazia e sozinha no Natal. Agora estamos falando sobre vender uma imagem, uma pintura. É isso mesmo. Eles receberam 6 respostas no dia seguinte e uma das pessoas que respondeu acabou comprando a casa. Como se aprende a pintar imagens? Como se aprende a usar palavras? Bem, a primeira coisa que vocês precisam fazer é adquirir um bom gravador com um microfone sensível e então gravar a sua apresentação. Especialmente quando estão iniciando no negócio, essa apresentação não será a melhor do mundo. E isso é compreensível. O fato de sobreviverem a ela deve ser seu primeiro objetivo. Entendam uma coisa. Na história do negócio, nunca houve um caso fatal em que a causa da morte foi a apresentação. Então, é uma coisa segura, realmente é. Depois de gravar, vocês devem ouvir sua apresentação. Não se assustem se ouvirem muitos Vocês sabem que, quando dizem algumas coisas da primeira vez, elas não saem muito bem. E isso realmente começa a irritar vocês. Vocês ficarão surpresos em ouvir isso tantas vezes. O que devem fazer, então, é pegar um modelo da sua apresentação. É provável que seja bem humilhante. Tudo bem? Aí vocês pegam a cópia e avaliam sua apresentação em períodos de 10 minutos. E a cada 10 minutos vocês estudam e verificam o que realmente disseram nesse período que poderia influenciar essa pessoa a construir o negócio ou a entrar no negócio. Muitas vezes nós nos emocionamos com nossa própria voz e realmente não dizemos nada que tenha significado especial. Vocês devem fazer a mesma coisa cerca de 1 mês mais tarde, depois de terem feito algumas apresentações. Garanto que ficarão assombrados com a melhoria fantástica que estarão conseguindo. Essa é uma das coisas que mais pode ajudá-los a construir a confiança. Então, vocês aprenderão como lidar com a modulação da voz. E isso fará uma grande diferença em sua eficácia. Vou fazer algumas demonstrações. Suponhamos que vocês estejam vendendo um produto agora e o candidato levanta uma pequena objeção. De fato, alguns dirão, mas esse preço é ridículo. Outros dirão, vocês se orgulham muito disso que vendem, não é? Outros ainda podem dizer, bem, parece que esse preço é um tanto alto. Bem, todos eles estão falando do preço. É isso mesmo que estão dizendo. Mas a maneira deles lidarem com isso e a maneira deles se expressarem determina como vocês devem responder. Com a pessoa que diz, mas esse preço é ridículo, vocês não devem discutir dizendo, não é não. O que devem fazer é repetir o que ela disse, mas à sua maneira. O preço é ridículo? Isso é simples de dizer. Eu apenas levantei a voz no final. E o que isso faz?
Isso leva a objeção para o lado delas. Agora, o que ela vai precisar fazer é defender a afirmação que ela acabou de fazer, em vez de vocês terem que justificar o preço. Há uma enorme diferença nos resultados. Quero lhes dizer, vocês terão que ouvir isso diversas vezes e terão que praticar muito antes de conseguir dizer corretamente. Mas vocês poderão aplicar isso em todos os aspectos de sua vida. Por exemplo, senhoras, vamos supor que uma noite chegaram em casa antes do seu marido. Ele entra e vocês, é lógico, o cumprimentam gentilmente. Quero dizer, isso é o que normalmente se faz, com muito carinho. Lhe dão aquele abraço gostoso. Simplesmente olham para ele e dizem: bem, querido, você gostaria de me levar para jantar fora esta noite? Ele pode não estar em um de seus melhores dias e responder: não quero levar você para jantar fora hoje. Bem, vocês não discutem com ele, apenas se afastam e dizem: você não quer me levar a um restaurante, amor? Observe a modulação da voz dela. Ela não discute, apenas olha para ele de maneira diferente. Vocês podem dizer a seus filhos: muito bem, filho, está na hora de cortar a grama. Não quero cortar a grama. Não discuta com ele. Apenas olhe para ele e repita o que ele disse. Você não quer cortar a grama, filho? Entendam, é ele que agora precisa responder. É impressionante como isso funciona bem. Vocês podem dizer à sua filha: muito bem, querida, está na hora de ir para a sua aula. Não quero ir para a minha aula. Você olha para ela e diz: você não quer aprender, querida? Vocês podem me dizer: mas isso não lhes dará um pouco de sentimento de culpa? Podem apostar que sim. Entendam, nós vivemos sob a ilusão de que sempre temos que nos sentir bem, de que nunca devemos nos sentir culpados. Sabem, se ninguém se sentisse culpado de vez em quando, este país seria uma anarquia. Realmente seria. E vocês são responsáveis por se certificar de que essa criança se prepare para o mundo. A comunicação é muito importante. Exatamente como hoje, há algum tempo eu estava em Dallas. Tinha sido um dia maravilhoso. Fui ao aeroporto e lá todos estavam ocupados, havia muita correria. E uma pessoa falou pelo microfone: todos do voo de Springfield que ainda não se apresentaram, apresentem-se agora. Caso contrário, seremos obrigados a colocá-los no compartimento de bagagem e dar o seu assento a outra pessoa. Sabem, foi engraçado e todos riram, mas percebi que todos foram para a fila. Isso me deixa um tanto intrigado. A comunicação, entendam, suas palavras são muito importantes. Esse é um pequeno exemplo. Fiquei muito aborrecido ao descobrir que o senhor marcou meu filho a ferro como sendo analfabeto. Isso é mentira, pois eu me casei uma semana antes dele nascer. Fico satisfeito ao ver que vocês todos acharam muita graça. Não sei se sabem disso, mas se sentem vontade de rir e seguram a risada, ela volta para dentro e faz vocês engordarem. Portanto, é muito importante darmos risada. Eu gosto do exemplo que vou contar agora. A menos que eu ganhe dinheiro logo, serei forçado a viver uma vida imortal. Bem, aqui vai outro exemplo. Não consigo receber auxílio-doença, tenho 6 filhos. Pode me dizer por quê? Então, devemos nos comunicar. O candidato pode dizer: o preço está muito alto. Bem, vou lhe fazer uma pergunta. Gosta do produto? Sim, mas o preço está muito alto. Você não acredita que seja realmente difícil pagar muito por algo de que realmente se gosta? Bem, esse é um bom ponto, sim, mas pode-se pagar demais por algo quando a gente, sabe, gosta realmente. Vou fazer uma pergunta. Você não concorda que é melhor investir um pouco mais do que tinha planejado em vez de menos do que deveria? Porque se você não investir o que deve e o produto não fizer o que deve, vai perder tudo. Nós estamos falando de uns poucos reais de diferença. Sim, mas o preço é muito alto.
Então vocês precisam baixar o tom de voz e para isso é necessário um pouco de prática. Olhem seu candidato bem de frente e digam: a de que é mais fácil explicar o preço uma única vez, em vez de ficar para sempre desculpando-se de má qualidade e mau atendimento. E eu acho que vocês estão satisfeitos por termos adotado essa filosofia, não é mesmo? Não me entendam mal. Acredito que um vendedor habilidoso, bem treinado, totalmente comprometido e convencido do negócio pode persuadir muitas pessoas a praticar muitas ações, mas isso realmente vem do coração. Em minha última apresentação, falei de meu amigo Bill, que vendia panelas. Não me entendam mal, ele preencheu o seu próprio pedido. Nós trabalhávamos para a mesma empresa, mas não fazíamos parte da mesma organização. Naquela semana mesmo, Bill conseguiu vender mercadorias suficientes para cobrir o pagamento do seu próprio conjunto de panelas. Seguiu em frente e se livrou da depressão. Porque agora, quando os possíveis clientes diziam: esse preço está alto demais, ou estamos com todos esses problemas, Bill podia dizer: sim, sei exatamente como se sentem. Eu já tive exatamente o mesmo problema. Mas posso lhe dizer como estou contente por ter decidido comprar as panelas apesar de tudo. Entendam, quando seus candidatos dizem: bem, sabe, eu não tenho tempo, eu não tenho isso, não tenho aquilo, vocês podem responder: sei exatamente como se sente, e é assim que eu me sentia quando entrei no negócio. Mas entrei e olha só como estou bem. Quando vocês conseguem falar do seu coração, quando falam com convicção, isso faz uma enorme diferença. Muitas vezes as pessoas dizem: olha, eu não tenho tempo para isso. David Jensen, da Universidade da Califórnia, fez uma pesquisa sobre as pessoas que participam dos meus seminários abertos. Vamos ver o que descobriu. Para participar desses seminários abertos, eles compram entradas e vêm aos locais. Temos médicos e motoristas de caminhão, psiquiatras e militares. Temos professores, executivos, vendedores, empresários. Bem, vejamos o que ele descobriu. Os que estabelecem metas e desenvolvem planos de ação ganham em média $7.401 por mês. Os que, embora tendo as mesmas informações, não estabelecem metas, ganham em média $3.397 por mês. Agora vou lhes fazer uma pergunta. Isso inclui uma diferença de mais de $4.000. Quantos de vocês teriam 10 minutos adicionais por dia para ganhar $4.000 a mais por mês? Levantem as mãos. Muito bem. Vi que todos levantaram as mãos. Então, o que acabaram de me dizer é o que devem dizer ao seu candidato. Eles não têm tempo, mas se o pagamento for justo, poderiam encontrar esse tempo. Estou certo? Muito bem. Agora vou lhes dizer onde quero chegar. Vou usar este pequeno exemplo. Quantos de vocês são honestos e razoavelmente inteligentes? Muito bem. Os que não levantaram a mão, qual o requisito que não preencheram? Honestidade ou inteligência? Está bem. Agora, quantos de vocês, pessoas honestas e inteligentes, como regra geral, conseguem trabalhar mais um dia antes de entrar em férias do que conseguem fazer normalmente em 2 ou 3 dias? Vou lhes dizer por quê. Na noite anterior, vocês pegam uma folha de papel, está certo? E nesse papel vocês escreveram: amanhã vou fazer isto e isto e isto. Não é isso que fazem? Vocês estabelecem metas. No dia seguinte estão motivados, porque têm metas para realizar. Vocês têm um objetivo. No dia seguinte, estarei de férias. Muito bem. Não é só isso. Essas pessoas não só ganham $4.000 a mais, mas também são mais felizes, saudáveis e têm melhores relacionamentos em casa. Agora, como podem transferir isso para o que foi dito pelos seus candidatos? Não tenho tempo suficiente. Façam a pergunta sobre sair de férias. O que vocês fizeram? Vocês planejaram, vocês estabeleceram suas metas. O que aconteceu no dia seguinte? Vocês ficaram motivados porque possuem essas metas. É disso que trata este negócio. Entendam,
Falta de tempo não é problema. Falta de sentido, de direção, esse é o problema. E então, vocês ensinam a eles como organizar o tempo, os incentivam. É sobre isso que fala esta apresentação. Incentivá-los e então fazê-los agir. Eles respondem: eu sei, mas não tenho a experiência necessária. Você tem toda essa experiência. Agora vou fazer algumas perguntas. Já me disse. Às vezes as pessoas dizem, oh, às vezes as pessoas dizem, oh, eu perguntas. Já me disse, agora vou fazer algumas perguntas. A toda essa experiência necessária, você tem. Eu sei, mas não tenho a experiência. Eles respondem: eu fazê-los agir. E então incentivá-los à apresentação. É isso que fala esta. É sobre os incentivos. Como organizar o tempo. Vocês ensinam a eles. E então, você é o problema. São esse falta de sentido, de problema. Falta de tempo não é problema. Entendam. Falta de negócio. É disso que trata as metas. É porque possuem essas. Vocês ficaram motivados no dia seguinte. O que aconteceu? Estabeleceram suas metas. Desejaram. Vocês fizeram. Vocês planejam. O que vocês perguntam sobre sair de férias? Façam a pergunta. Tenho tempo suficiente. Candidatos. Não para o que foi dito pelos seus. Podem transferir isso. Agora, como relacionamentos em casa?
e têm melhores relações, saudáveis, mas também são mais felizes. $1.000 a mais. As pessoas não só ganham 4, só isso. Essas pessoas têm. Não é férias. Muito bem, estarei de férias. No dia seguinte, é objetivo. Vocês têm metas para realizar. Estão motivados, porque têm... No dia seguinte, estabelecem metas. Fazem. Vocês isto. Não é isso que fazer isto e isto e... Amanhã vou fazer papel, vocês escreveram, certo? E nesse, uma folha de papel. Na noite anterior, vocês pegam dizer por quê. Dias. Vou lhes normalmente em 2 ou 3 dias do que conseguem fazer antes de entrar em férias, trabalhar mais um dia em geral, conseguem inteligentes, como regra, pessoas honestas e Agora, quantos de vocês... Agora, está bem. Ou inteligência? Não preencheram. Honestidade? Qual o requisito que... Os que não levantaram a mão? Bem. Muito bem. Razoavelmente inteligentes. Vocês são honestos e... Exemplo. Quantos de vocês... Vou usar este pequeno exemplo. Onde quero chegar. Agora vou lhes dizer... Muito bem. Certo? Muito esse tempo. Poderiam encontrar... Se o pagamento for justo, tem tempo. Mas se o pato... Eles não devem dizer ao seu candidato. Me dizer é o que deve. Então, o que acabaram de dar as mãos. Vi que todos levantaram. Muito bem. Levantem as mãos. A mais por mês. Ganhar $4.000 mais por dia para ganhar 10 minutos adicionais. Quantos de vocês teriam $4.000? Diferença de mais de 4. Isso inclui uma de fazer uma pergunta. Agora vou $97 por mês. 3.390. Ganham em média, não estabelecem metas, mesmas informações, os que, embora tendo as melhores por mês. $401, ganham em média 7.000 planos de ação, ganham metas e desenvolvem. Os que estabelecem, vamos o que ele descobriu. Bem, vejamos vendedores, empresários, professores, executivos, militares, temos caminhão, psiquiatras e médicos e motoristas de caminhões locais. Temos entradas e vêm aos seminários abertos, eles compram. Para participar desse o que descobriu. Os abertos. Vamos ver, participam dos meus seminários. Pesquisa sobre as pessoas que Califórnia fez uma pesquisa da Universidade da Califórnia. David, olha, eu não tenho tempo para isso. Muitas enorme diferença. Isso faz uma enorme com convicção da ação. Quando falam, conseguem falar do seu coração. Quando vocês, ó, como estou bem. Entrei e olha só o negócio. Mas eu me sentia quando entrei no dente. E é assim que é exatamente como se responder. Vocês podem... Não tenho isso, não tenho aquilo. Bem, sabe, eu não tenho. Esse preço está alto porque agora, quando e se livrou da depressão do seu próprio conjunto de panelas. Semana mesmo, Bill conseguiu as ações. Mas isso pode persuadir muitas pedido e convencer vendedor habilidoso, bem treinado, dotado essa filosofia, não é? Sim, mas o preço é muito... Estamos falando de uns poucos e tudo. E o produto não fizeram menos do que deveria? Você não concorda que é melhor investir? Todos do... A pessoa falou pelo microfone. Correria. E uma pessoa... Estavam ocupados, havia muita... Pessoas honestas e... Pessoas honestas e... Estavam ocupados, havia muita correria. E uma pessoa falou pelo microfone. Todos do... Você não concorda que é melhor investir menos do que deveria? E o produto não fizeram tudo? Nós estamos falando de uns poucos... Sim, mas o preço é muito dotado essa filosofia, não é? Vendedor habilidoso, bem treinado e convencer pode persuadir muitas ações. Mas isso, semana mesmo, Bill conseguiu o seu próprio conjunto de panelas e se livrou da depressão. Porque agora, quando são... Esse preço está alto... Bem, sabe, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Vocês podem responder. Sei exatamente como se sente. E é assim que eu me sentia quando entrei no negócio. Mas entrei e olha só como estou bem. Quando vocês conseguem falar do seu coração, quando falam com convicção, isso faz uma enorme diferença. Olha, eu não tenho tempo para isso. David Jensen, da Universidade da Califórnia, fez uma pesquisa sobre as pessoas que participam dos meus seminários abertos. Vamos ver o que descobriu. Para participar desses seminários abertos, eles compram entradas e vêm aos locais. Temos médicos e motoristas de caminhão, psiquiatras e militares. Temos professores, executivos, vendedores, empresários. Bem, vejamos o que ele descobriu. Os que estabelecem metas e desenvolvem planos de ação
ganham em média 7.401 dólares por mês. Os que, embora tendo as mesmas informações, não estabelecem metas, ganham em média 3.397 dólares por mês. Agora vou lhes fazer uma pergunta. Isso inclui uma diferença de mais de 4.000 dólares. Quantos de vocês teriam 10 minutos adicionais por dia para ganhar 4.000 dólares a mais por mês? Levantem as mãos. Muito bem. Vi que todos levantaram as mãos. Então, o que acabaram de me dizer é o que devem dizer ao seu candidato. Eles não têm tempo, mas se o pagamento for justo, poderiam encontrar esse tempo. Estou certo? Muito bem. Agora vou lhes dizer onde quero chegar. Vou usar este pequeno exemplo. Quantos de vocês são honestos e razoavelmente inteligentes? Muito bem. Os que não levantaram a mão, qual o requisito que não preencheram? Honestidade ou inteligência? Está bem. Agora, quantos de vocês, inteligentes, como regra geral, conseguem trabalhar mais um dia antes de entrar em férias do que conseguem fazer normalmente em 2 ou 3 dias? Vou lhes dizer por quê. Na noite anterior, vocês pegam uma folha de papel, está certo? E nesse papel vocês escreveram: amanhã vou fazer isto e isto e isto. Não é isso que fazem? Vocês estabelecem metas. No dia seguinte estão motivados, porque têm metas para realizar. Vocês têm um objetivo. No dia seguinte, estarei de férias. Muito bem. Não é só isso. Essas pessoas não só ganham 4.000 dólares a mais, mas também são mais felizes, saudáveis e têm melhores relacionamentos em casa. Agora, como podem transferir isso para o que foi dito pelos seus candidatos? Não tenho tempo suficiente. Façam a pergunta sobre sair de férias. O que vocês fizeram? Vocês planejaram, vocês estabeleceram suas metas. O que aconteceu no dia seguinte? Vocês ficaram motivados porque possuem essas metas. É disso que trata este negócio. Entendam, falta de tempo não é problema. Falta de sentido, de direção, esse é o problema. E então, vocês ensinam a eles como organizar o tempo, os incentivam. É sobre isso que fala esta apresentação. Incentivá-los e então fazê-los agir. Eles respondem: eu sei, mas não tenho a experiência necessária. Você tem toda essa experiência. Agora vou fazer algumas perguntas. Já me disse. Às vezes as pessoas dizem: oh, estamos falando de uns poucos conseguem geral, conseguem. Estamos falando de uns poucos. Às vezes as pessoas dizem: oh, eu
perguntas. Já me disse, agora vou fazer algumas perguntas. A toda essa experiência necessária, você tem... Eu sei, mas não tenho a experiência. Eles respondem, eu fazê-los agir. E então incentivá-los à apresentação. É isso que fala esta... É sobre os incentivos, como organizar o tempo. Vocês ensinam a eles e então você é o problema. São esse falta de sentido de problema. Falta de tempo não é problema. Entendam. Falta de negócio. É disso que trata as metas. É porque possuem essas... Vocês ficaram motivados no dia seguinte. O que aconteceu? Estabeleceram suas metas. Desejaram. Vocês fizeram. Vocês planejam. O que vocês perguntam sobre sair de férias? Façam a pergunta. Tenho tempo suficiente. Candidatos. Não para o que foi dito pelos seus... Podem transferir isso. Agora, como relacionamentos em casa... E tem melhores relações, saudáveis, mas também são mais felizes $1.000 a mais. As pessoas não só ganham 4, só isso. Essas pessoas têm. Não é férias. Muito bem, estarei de férias. No dia seguinte, é objetivo. Vocês têm metas para realizar. Estão motivados, porque têm... No dia seguinte, estabelecem metas. Fazem. Vocês isto. Não é isso que fazer isto e isto e... Amanhã vou fazer papel, vocês escreveram, certo? E nesse uma folha de papel. Na noite anterior, vocês pegam dizer por quê. Dias. Vou lhes normalmente em 2 ou 3 dias do que conseguem fazer antes de entrar em férias, trabalhar mais um dia inteligentes, como regra geral. Agora, quantos de vocês... Agora... Está bem. Ou inteligência? Não preencheram. Honestidade? Qual o requisito que... Os que não levantaram a mão... Bem... Muito bem. Razoavelmente inteligente. Vocês são honestos e... Exemplo. Quantos de vocês... Vou usar este pequeno exemplo. Onde quero chegar. Agora vou lhes dizer... Muito bem. Certo? Muito esse tempo. Poderiam encontrar... Se o pagamento for justo, tem tempo. Mas se o pato... Eles não devem dizer ao seu candidato. O que me dizer é o que deve. Então, o que acabaram de dar as mãos. Vi que todos levantaram... Muito bem. Levantem as mãos. A mais por mês. Ganhar $4.000 mais por dia para ganhar 10 minutos adicionais. Quantos de vocês teriam $4.000? Diferença de mais de 4. Isso inclui uma de fazer uma pergunta. Agora vou $97 por mês. 3.390. Ganham em média, não estabelecem metas, mesmas informações. Os que, embora tendo as metas por mês, $401 ganham em média 7.000 planos de ação. Ganham metas e desenvolvem os que estabelecem. Vamos o que ele descobriu. Bem, vejamos vendedores, empresários, professores, executivos, militares. Temos união, psiquiatras e médicos e motoristas de caminhões locais. Temos entradas e vêm aos seminários abertos. Eles compram para participar desse o que descobriu. Os abertos. Vamos ver, participam dos meus seminários. Pesquisa sobre as pessoas que para a Califórnia fez uma pesquisa da Universidade da Califórnia. David, olha, eu não tenho tempo para isso. Muitas enorme diferença. Isso faz uma enorme com convicção da ação. Quando falam, conseguem falar do seu coração. Quando vocês, como estou bem, entrei e olha só o negócio. Mas eu me sentia quando entrei no lente. E é assim que é exatamente como se responder. Vocês podem, não tenho isso, não tenho aquilo. Bem, sabe, eu não tenho. Esse preço está alto porque agora, quando se livrou da depressão do seu próprio conjunto de panelas, semana mesmo Bill conseguiu as ações. Mas isso pode persuadir muitas pedido e convencer o vendedor habilidoso, bem treinado essa filosofia, não é? Sim, mas o preço é muito tudo. Nós e o produto não fizeram menos do que deveria. Você não concorda que é melhor investir? Todos do... A pessoa falou pelo microfone. Correria. E uma pessoa estavam ocupados. Havia muitas pessoas honestas e uma folha de papel. Está sentido e convenção uma folha de papel. Está sentido e convenção. Pessoas honestas e estavam ocupados. Havia muita correria. E uma pessoa falou pelo microfone. Todos do... Você não concorda que é melhor em menos do que deveria? E o produto não fizeram tudo?
Sim, mas o preço é muito dotado a essa filosofia. Não? Um vendedor habilidoso, bem treinado, pode persuadir muitas ações. Mas isso, semana mesmo, Bill conseguiu o seu próprio conjunto de panelas e se livrou da depressão. Porque agora, quando esse preço está alto... Bem, sabe, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Vocês podem responder. Sei exatamente como se sente. E é assim que eu me sentia quando entrei no negócio. Mas entrei e olha só como estou bem. Quando vocês conseguem falar do seu coração, quando falam com convicção, isso faz uma enorme diferença. Olha, eu não tenho tempo para isso. David Jensen, da Universidade da Califórnia, fez uma pesquisa sobre as pessoas que participam dos meus seminários abertos. Vamos ver o que descobriu. Para participar desses seminários abertos, eles compram entradas e vêm aos locais. Temos médicos e motoristas de caminhão, psiquiatras e militares, temos professores, executivos, vendedores, empresários. Bem, vejamos o que ele descobriu. Os que estabelecem metas e desenvolvem planos de ação ganham em média $7.401 por mês. Os que, embora tendo as mesmas informações, não estabelecem metas, ganham em média $3.397 por mês. Agora vou lhes fazer uma pergunta. Isso inclui uma diferença de mais